Paz e graça da parte de Cristo. Amém, igreja? Aleluia! Povo de Deus, nós somos felizes porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus! Boa noite a você que está em casa e se prepare, porque o Deus que nós conhecemos, hoje e para sempre, vai fazer maravilhas nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa palavra em Isaías 64. Isaías 64, o versículo 4 diz assim para nós: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quantos aqui esperam pelo Senhor? Nós esperamos pelo Senhor que fez o céu, a terra. Qual Deus que nós conhecemos? Qual Deus que nós escutamos falar por aí? Que fez o mar, que fez o céu, que fez a separação entre água e terra. Qual Deus que nós conhecemos por aí? Que fez nos andar, que fez nos termos uma família. É o nosso Deus Todo-Poderoso. É o nosso Deus. Vamos orar? Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor, mais uma vez, Senhor, não como um ritual de uma noite, Pai, mas porque nós escutamos a Tua voz e viemos escutar aquilo que o Senhor quer revelar para nós através do louvor, através, Senhor, da pregação, através, Senhor, de tudo que vai acontecer, Senhor, não somente nesse culto, Senhor, mas em tudo, Senhor, que cerca, Senhor, porque o Senhor é infinitamente mais daquilo que nós podemos pensar, imaginar, ver. O Senhor nos surpreende, Senhor. E esta noite, mais uma vez, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor venha, Senhor. Venha, Senhor, com teu novo dessa noite, Senhor. Sabemos que o Senhor é mestre em fazer nova todas as coisas, Pai. Senhor, te entregamos também tudo que aconteceu nesse dia de hoje, de domingo de eleição. Sabemos, Pai, que a Tua palavra nos ensina a orar pelas autoridades. E isso nós temos feito, Senhor. E nós vamos continuar em nossas vidas. Te entrego, Senhor, o coração de cada pessoa que veio ao culto, Senhor. O desejo de cada coração. E que o Senhor possa contemplar, Senhor, as nossas vidas, Senhor, em louvor, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos louvar ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo bem? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, quem está em casa. Feche seus olhos. Vamos começar a adorar o Senhor com as nossas palavras, com o nosso louvor. Existe um momento onde a música, ela deixa de ser música, ela se torna adoração, louvor genuíno. E é quando a gente rasga o nosso coração diante do Senhor. É quando a gente faz da mera música, da mera letra, da mera expressão artística, não só uma ferramenta, mas a gente faz dela um clamor do nosso coração que vai direto ao coração do Pai. Louvar é quando eu canto as obras do Senhor para Ele mesmo. Quando eu canto as obras para os outros, para as pessoas de fora. E adorar é quando eu falo do meu amor e expresso essa admiração que eu tenho por Ele mesmo. Então, louve e adore o Senhor. Não deixe com que nada distraia seu coração nessa noite. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e ter o teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé.
agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Porque o teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Nós te pertencemos, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Nós te pertencemos, Senhor. Nós te pertencemos. Seja tudo em nós. Seja, Senhor, o motivo da nossa canção. Seja o motivo da nossa adoração. Seja, Senhor, tudo aquilo que nós queremos buscar e aquilo por qual nós queremos viver. Nós pertencemos a Ti. E declaramos nessa noite que não existe amor igual ao Seu. Graça incomparável. Uma graça que não busca nada em troca, que não tem os seus próprios interesses como o pivô da sua intenção, mas uma graça que vem a mim, vem atrás de mim, atrás de nós, nos restaurar, nos resgatar. Tu és bom, Tu és fiel. Não há outro que nós possamos buscar senão o Senhor. Não há outro que nós possamos nos achegar senão o Senhor. Sua graça e seu amor é o melhor do que a própria vida. Numerosa paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço o cantor. E a meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás.
seus olhos, meu irmão. Eu vi que tem alguns irmãos que estão chegando, mas você que está aqui, não se distrai com nada. Algo tão precioso esse período de adoração, de louvor. Eu sei que alguns de vocês já sabem. E às vezes, dentro do meu coração, quando eu estou aqui na frente, eu faço algumas críticas. Eu penso, gente, então assim, a gente fica assim, ó, olhando para a parede, para o teto. E às vezes eu pensei, ao invés de pensar por que isso acontece, de repente é uma falta nossa, dos pastores, de ensinar. Eu quero ensinar vocês a adorar o Senhor. Não é uma performance. Não tem que necessariamente levantar as mãos, ou ficar de pé, ou ficar de joelho, ou fazer expressão corporal. Isso aí é seu temperamento. O quanto você expressa suas emoções. Tem gente que quando fica grato, chora. Tem gente que quando fica grato, pula. A Brenda pula, vocês já viram, né? A Brenda toda pular. Quando está só eu e a Brenda, assim, a gente pode estar fazendo louvor sozinho, que a gente é dois pulando. Mas, às vezes, o nosso coração não sente nada. E música é emoção. Por mais que as letras são espirituais, eu quero ensinar e estimular você a orar. Se você não tem liberdade de fechar, de levantar suas mãos, se não tem liberdade de dançar, de esquecer que tem todo mundo ao seu redor, tenha liberdade de cantar, lembrando que você está fazendo uma oração a Deus. Abrindo o seu coração com toda sinceridade, inclusive quando não for verdade. Quando fala aquela música, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão dos prazeres por ti. Essa chega nessa parte eu falo, Senhor, de alguns prazeres só, eu ainda não consegui abrir mão de todos, porque tem muita coisa que eu passo em cima do Senhor e falo, sai da frente, Espírito Santo, que eu escolhi errar. Então é sinceridade de coração, é colocar diante de Deus o seu coração através do louvor. Por que eu quero trazer essa orientação? Porque de repente, se você, às vezes existe uma mentalidade, muita gente que o louvor é um momento que eu posso chegar atrasado, porque o louvor é só a introdução do culto, é só lero antes da palavra. E não é, o louvor é um momento onde a noiva se relaciona com o noivo. É um momento onde a gente adora. Primeiro a gente fala com Ele, quebrando o nosso coração. Depois Ele fala com a gente por meio da palavra. Então, não é performance, repito. Porque às vezes você fala assim, não, mas eu sou tímido. Não é isso. É o seu coração diante de Deus. Então, com certeza, alguém que está olhando para a lâmpada está assim, o coração dele, só se ele faz uma oração muito assim, de concentração com o teto, né? Usando para não desconcentrar. Mas ainda assim, adore o Senhor com intensidade, com todo o seu coração. A Bíblia fala em Êxodo, em Lucas, Jesus testifica. Adore o Senhor, ame a Deus. O primeiro mandamento, né? Amará o Senhor teu Deus com toda a sua alma, ou seja, emoções, com toda a sua força, ou seja, com energia, com o corpo, com todo o seu intelecto, com toda a sua razão. Então a gente pode fazer isso. Se entregue ao Senhor de todo o seu coração. Vamos nos consagrar a Ele agora. Louvar o nome dEle por tudo que Ele tem feito por nós. Te louvamos, Senhor. Te adoramos. O Senhor é bom. Deus descansado, tudo de dados louvores, transbordam em oração. Minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor.
temos o privilégio de poder cantar e celebrar o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, que por meio dele nada do que existe teria existido. O nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Deus Pai, nosso Senhor Deus Espírito Santo. Declara a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Mas o Deus Criador, que não existe outro maior do que Ele, é o único digno de exigir glória e honra para si, porque é dele toda a glória e toda a honra, e a gente pode entregar isso a Ele, Espírito Santo, clamamos a Ti, Senhor. Eis aqui um pedaço da Tua igreja reunida aqui no horto, um pedaço da igreja de Cristo, um pedaço da Tua noiva. Esperamos em Ti, Espírito Santo. Venha operar em nós os milagres necessários para continuarmos nessa caminhada, para vivermos contigo, para obedecermos, para Te amarmos. Nós precisamos do Senhor, porque tanto vem de Ti o querer quanto o efetuar. Nós, com as nossas próprias forças, nós não conseguimos. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, venha ao nosso encontro. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos
simboliza o lugar de mais intimidade. E só é acessado uma vez que a gente se entrega a esse caminho que é Jesus. Sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Te adoramos. Pra te adorar, Senhor. Adoraremos. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Fale para o Senhor suas palavras do seu coração para Ele. Fale para Ele aquilo que você sente, aquilo que você percebe, o quanto você ama, o quanto você é grato, ou o quanto você de repente está sendo ingrato, precisa se entender, ou o quanto de repente você ama tão pouco e percebe que precisa amar mais. Esse é o momento do Senhor com você, de você com o Senhor. Momento de você rasgar o seu coração diante dele com intimidade. Lembre-se, meu irmão e irmã, a palavra de Deus diz, através ali do rei Davi, que o Senhor não desamparará o coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito é um coração quebrado, moído, esmigalhado aos pés do Senhor. Um coração que não chega com altivez de espírito. Um coração que não chega com soberba diante do Pai, mas um coração que chega de joelhos, reconhecendo que Ele é e que eu não sou, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é grande, que os planos dele são os melhores, que as orientações dele são as melhores, que se Ele disse não é não, se Ele disse sim é sim. Quebrando seu coração diante dele, se arrependa do que precisa se arrepender, mesmo que não entenda, mesmo que não haja ainda dor pelo pecado, reconheça diante dele, reconheça diante dele: Senhor, eu preciso mudar isso e isso, eu entrego isso nas suas mãos como um incenso de adoração. Eu te dei todas as minhas derrotas, as minhas lutas, os meus sofrimentos. Eu te dou também, Senhor, os pecados. Eu te dou também as expectativas. Eu te dou também a fonte de renda. Eu te dou também, Senhor, o meu trabalho, os meus sonhos, os meus relacionamentos. Eu te dou, Senhor, vitórias. Te dou fracassos. Eu te dou tudo, porque tudo vem de Ti. Um coração quebrantado e contrito é um coração que não põe a sua força, que não se estriba, que não firma os seus pés no seu próprio entendimento, na força do seu próprio braço. É um coração que se chega diante de Deus reconhecendo que nada eu sou. Como o filho pródigo, que ele vê, que ele chega, ele se arrepende, ele pensa, quando ele estava passando as dificuldades: pequei contra o céu, eu pequei contra meu pai, eu não sou digno de ser chamado filho dele. Mas eu me lembro que lá na casa do meu pai tem pão, tem dignidade, tem tratamento para os escravos melhor do que aqui. Eu vou pedir para ele que ele me aceite pelo menos como um dos seus empregados. Essa é uma atitude de humildade. Esse é um coração quebrantado. Não é um coração que pensa: eu estou de boa, eu estou bem com Deus. A gente sempre tem coisa para mudar. A história do filho pródigo diz que o pai avista, nem o filho não corre atrás do pai, de tão humilhado que ele está. É o pai que avista ele de longe, com expectativa. A Bíblia diz que o filho não corre para abraçar o pai, o filho se ajoelha, constrangido no chão, e o pai vem até o filho e fala:
filho, e vai levantar o filho, abraçar, e o filho fala, pai, não deixa nem o pai falar, e já fala, pai, peguei contra o céu, peguei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, me aceita pelo menos como seus empregados. E o pai levanta esse filho e honra ele, que a gente já conhece essa história. Mas a postura do filho, a postura de quem é filho é sempre de humildade e submissão, porque o pai sabe que é melhor para nós. O pai sabe que é melhor para nós. Nós queremos te adorar, Senhor, por causa disso. Nós queremos estar na sala do trono, no lugar de intimidade, onde nós podemos enxergar com os olhos do Senhor, pensar como o Senhor pensa, entender como o Senhor entende. Revela-te a nós. Revela-te a nós. Vamos declarar o leva-me. Leva-me à sala do trono, pelo novo vivo. Não pense que só porque a gente já é crente, a gente não tem que percorrer esse caminho. Todos os dias nos lavando por esse sangue. Eu sou sacerdote. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Nosso coração está diante do Senhor, Pai. Nosso coração está aqui quebrantado diante do Senhor. Faça o teu querer. Continue falando conosco e ministrando, Senhor, porque nós precisamos te ouvir. Obrigado pelo privilégio de poder falar contigo e te adorar. Mas agora nós estamos tão felizes, porque nós vamos ouvir a tua voz, ouvir as palavras que saem da boca do Senhor, palavras de vida eterna, palavras que tocam mais do que o natural e o físico e o emocional, mas que perpassam a eternidade, palavras que podem mudar a nossa vida. Por isso, Senhor, mantenha o nosso coração em Ti, nosso coração, Senhor, focado, nosso coração atento, receptivo para receber a incorruptível e indestrutível e a sempre viva semente da palavra de Deus. Nós declaramos pela fé que nunca mais nós seremos os mesmos. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Nós vamos retomar, meus irmãos, o nosso período de ofertório no meio, né? Que a gente estava fazendo no final para não ser transmitido, para o pessoal de casa não precisar ficar, como eles não iam participar aqui, mas por conta do diaconato não ficar por último de todo mundo, né? A tesouraria, a gente vai voltar a esse horário. Vamos abrir a nossa palavra em Ezequiel. Ezequiel 17, versículo 24. Ezequiel 17, 24 diz assim para nós: saberão as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Meus irmãos, aí a gente vira e fala assim: mas o que tem a ver a árvore seca? Deus mandar a árvore florescer, Deus mandar a árvore secar. O que isso tem a ver com dízimo e oferta? Tem a ver, irmãos, que o Senhor é o dono de todas as coisas. 100% de todas as coisas pertencem ao Senhor.
esse templo é do Senhor, a nossa família é do Senhor, a nossa casa, o nosso carro, a nossa faculdade, o nosso intelecto, tudo pertence ao Senhor. E o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas, mas Ele se permite nos usar. Ele quer nos usar. 100% das nossas finanças é dele. Ele deixa tudo com a gente. Em obediência, Ele nos pede os nossos dízimos, as nossas ofertas. E deixa uma parte conosco, porque se Ele estivesse aqui na terra, Ele usaria como nós usamos, dependendo dele. Porque tudo que Ele faria, com tudo que Ele tem, Ele faria para Ele, para os filhos dele, que somos nós quem Ele ama. Mas dentro da obediência dele, dentro dos planos, dentro dos projetos dele. Isso é dízimo e oferta. É nós administrarmos o que Ele deixa conosco como se fosse Ele mesmo administrando, dependendo dos meus braços para entregar a finança que é dele. Entregar a finança num carro que eu vou comprar para eu usar para levar um irmão em casa, para trazer o mantimento para a igreja. Na minha voz, para falar uma palavra amiga para quem precisa, para dar um bom dia. As minhas palavras têm edificado as pessoas à minha volta? Eu falo como se fosse o Senhor. Para o Senhor. Se eu acredito que todas as coisas são dele, as nossas finanças são para que nós possamos administrar o que é dele, para que o reino dele permaneça aqui nessa terra. Através dos ministérios, através de tudo que acontece na igreja. Vamos dizimar e ofertar? Ela está querendo cantar, gente. Ela está doida para que ela quer que eu cante? Eu vou fazer os avisos aqui enquanto isso, quando a gente passa, para a gente não atrasar, né? Meus irmãos, quem nos visita hoje, tem alguém que está nos visitando? Ah, seja bem-vindo, viu? Como é que é o nome dele? Como? Vitor. Ito. Seja bem-vindo, Ito. Deus abençoe. A casa é nossa. Que nós não temos o mínimo de formalidade possível. A gente só está abraçando. E ninguém vai chegar aí para te dar um abraço agora, porque a gente não pode, né? Senão a gente faria isso. Meus irmãos, eu vou retificar ou ratificar? Vamos aí ao português. Retificar, isso. Retificar o aviso aqui, não é consertar não, gente, é reafirmar isso mesmo, né? Vou reafirmar o aviso aqui, o pedido, quer dizer, nós colocamos menos cadeiras aqui dessa vez, vocês viram? Porque a cadeira estava ficando muito junto, um tanto de cadeira, né, Renatinho? E aí, essa cadeira é poeira para limpar, e como no culto não está tão cheio assim, né, nessa pandemia, a gente não tem lugar vazio, a próxima a gente coloca 5 cadeiras a mais para garantir, mas se você chegar antes, chegue e vem para frente, exercite isso, porque aí você evita que os irmãos cheguem atrasados, tem que ficar sem graça, tem que colocar mais cadeira. Porque o Zé Maurício estava colocando cadeira, né, Zé Maurício? Toda hora que chegava alguém, colocava cadeira para me incomodar. Aí quando via, as cadeiras estavam chegando na porta, lá no corredor já. Então não precisa, né? Hoje o Zé Maurício está de folga. Gente, vamos aplaudir o Zé Maurício, que trabalhou tanto nessa pandemia. O diácono que mais trabalhou na pandemia inteira. Hoje ele está até meio perdido assistindo o culto, porque ele não sabe como é que assistir um culto sem trabalhar. Mas que bom que você está aí conosco para assistir também, né? Outro aviso que eu ia dar, continue orando pelo pai da Fernanda, né?
o câncer ali é uma questão séria. Ela tem sido tão otimista e muito grata a Deus. Eu tenho compartilhado os áudios com vocês, mas eu sou otimista, mas realista também. Então eu falei com a Laura Fernanda, ainda tem uma luta. Agora vai começar a rádio química, não fez cirurgia, mas tem rádio química. Então tem uma batalha para ser travada. A gente não pode ser nem otimista com fé e otimismo, nem sempre é a mesma coisa. Fé é convicção de que não existe, ainda que não tenha otimismo. E a gente sabe que existe uma luta ainda grande. Então a gente tem orado pela Fernanda e não pode desistir de orar, porque agora vai começar o trabalho. Quem já passou por químio, rádio ou teve parente sabe quanto isso é desgastante, principalmente para o idoso. Então continue orando, colocando em nome de Deus. Outro recado também. Terça-feira é aniversário da pastora Brenda. Ela não está aí hoje, eu acho que ela está na viagem, então ela não deve estar assistindo. Ela estava chegando Teve duas pessoas essa semana também, né? A Karina e a Argentina. A Argentina não está aqui hoje não. E aí, depois a gente canta parabéns para elas, não deixa eu esquecer. E a Brenda, aniversário dela é terça. A Camila teve uma ideia, depois a Camila fala, né? A Camila não pode falar, depois ela fala. E não esquece de dar os parabéns para ela, de abençoar. Né? Nessa pandemia a gente não vai fazer festinha, fazer nada para evitar a fadiga. Amém? Mais um recado? Estenda suas mãos para cá, igreja. Pai, aqui estão, Senhor, os dízimos, as ofertas. Senhor, aqui está, Senhor, os que ofertaram, os que não ofertaram. Senhor, te entregamos, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha ajudar os administradores, Senhor, desses valores, o tesoureiro, Deus. Que esses valores, Senhor, sejam usados na implantação do Teu reino, Senhor, aqui nessa terra, Pai. Senhor, eu te peço também que o Senhor abençoe os celeiros da casa de cada um que está aqui, Senhor. Que a Tua, Senhor, a dispensa de cada um, Senhor, seja regrada pelo Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a fazer a Tua obra através daquilo que o Senhor nos confiou, em nome de Jesus. Amém? Em janeiro nós vamos ter muita mudança de programação da igreja. Nós estamos aí fazendo reuniões, planejamento, né? Nós vamos ter trabalho com mulheres na igreja. Agora já pode falar porque já está certo, né, Marla? A Brenda tem feito um projeto, ele juntou com a Marla, com algumas irmãs, um trabalho para mulheres da igreja, mas não é esse negócio de chá de mulheres, esse trem de chá é coisa de inglês, ninguém toma chá, né? Vai ser um discipuladão, um negócio para resolver, para ajudar, para contribuir para essas mulheres da igreja, treinamento, para as mulheres da igreja fazer o que tem de fazer para o Senhor, porque nós somos, aqui a maioria aqui, a nossa igreja ela é estruturada praticamente por mulheres, né? Então a gente precisa de contar com todos vocês. Obrigado. Então, outra coisa que nós vamos implementar é estar antes aqui para orar. Hoje a Marla já chegou, nós ainda não temos uma intercessão tão bem formada, né? Mas se você tem vocação para intercessão, nós vamos também ter o dia aqui, o dia de alistamento, onde nós vamos apresentar o projeto de cada ministério para você se identificar. E o meu sonho é que todos os membros da Lagoinha Horto, do mais neófito, novo convertido, bebezinho, até o mais velho, seja participante de algum trabalho da igreja, seja externo, seja interno, seja em casa, seja presencial, seja à distância, né? Sempre tem um lugar que dá para você servir. E a gente tem feito assim alguns planejamentos pensando em realmente ser uma igreja atuante. A gente não ficar aqui só domingo após domingo, só reunindo. É tão bom reunir, mas chega uma hora que o Senhor cobra de nós os talentos que Ele tem nos dado. Então, coloque os sonhos para fora, os planos para fora. Se você tem ideias, né? Você pode falar comigo, não quer dizer que eu vou aceitar todas, né? Porque a gente tem uma ideia superior da igreja e também dentro do trilho que a gente já está caminhando. Mas manda para mim, pastor, eu tenho uma ideia, que eu vou te mandar de volta um formulário com a dica de como é que você vai apresentar essa ideia, para não vir ideia aleatória e coisa tudo desconectada, né? Mas se você já tem no seu coração, de repente, algumas pessoas social que gostam, acho que a Karina, né, quando falou comigo, tinha coração, estava inclinando para coisa social também. Eu não sei, Karina, tinha falado? Eu não sei, eu não lembro, alguém me falou. Então crie ideias, coloque no papel, faça um planejamento para que a gente consiga atuar. Amém? É isso, gente. Por enquanto é só esse aviso. Vamos lá. Abra sua palavra aí em Lucas 12. Então, quem quiser chegar antes do culto, chegou antes, ao invés de ficar conversando,
Se quiser orar, vem orar aqui na frente, nós vamos estar aqui orando. Orando. Gerando o nosso coração, o culto. Lucas 12. Deixa eu contar um testemunho breve aqui antes de começar a palavra. A gente às vezes fala tanto das dificuldades, dos problemas, das coisas que a gente passa. Então a gente tem que celebrar cada pequena vitória, né? Se vocês repararem que hoje tem esse fio aqui de energia provisório, aquela mesinha ali, porque o computador já está lá no fundo, a mesa de som foi lá no fundo, era um planejamento desde quando inaugurou aqui. Mas a gente ainda tinha o cabo, que era o cabo Medusa, a gente tinha um cabo dessa grossura, cheio de ponta, que se chama Medusa, cheio de ponta de cabo. E ele é caro, mais caro. Tipo, R$49 o metro dele, e a gente precisava de 30 metros para poder passar assim. Então está tudo aí invisível em cima desse fogo descendo lá. E o Rafa veio cá, eu ajudei ele, na verdade foi a equipe que fez tudo. Fiquei aqui debaixo ajudando, e a gente passou esse cabo, compramos, e o testemunho é, no meio da pandemia, a pior época financeira do Brasil, a nossa igreja conseguiu fazer coisas que a gente não fez no tempo normal. A gente conseguiu juntar, fazer, sem fazer dívida, sem ter nenhum problema. Essas caixas de som também aqui, ó. Eu não entendi muito bem de som, gente, mas pensa um trem que é caro. Caro assim de doer. Chuta quanto custa uma caixa dessa de som? Chuta, gente, vai. Não, nem tanto. Mas foi um chute, né? Mais. Nossa, quase isso aí mesmo. É uns 3 mil e poucos reais. E aí a gente conseguiu comprar elas, né? De um parente do Rafa, por R$800 cada. Gente, quando eu fui lá levar pro cara da loja, porque a gente queimou ela aqui, né? No 220. Aí quando a gente foi levar lá na loja, o moço abriu e falou assim comigo. Eu falei, não, que a igreja está comprando. Ele falou, nós já queimou? Não, você está ferrado. Se quiser, caro demais. Como é que você vai pagar isso aqui se você já queimou? E não tem conserto, não. Só que o cara falou que a gente teve tanta sorte que queimou um capacitor, que é uma coisa que deveria ter queimado a placa toda. Aí ele falou assim, é igreja, né? Eu falei, vai até Deus mesmo, porque é impossível queimar só capacitor, queima tudo. A parte que liga na tomada não queimou, queimou a outra parte, aleatoriamente, né? E aí ele falou assim, você vai comprar quantas essas caixas? Mal de pergunta. Eu falei, não, R$800 cada. Ele falou assim, quê? Ah, então vou abrir ela toda para você aqui na sua frente agora, que deve o cara tá te passando furando seu olho, deve ser trem todo bichado. E aí ele abriu e falou, não, compra agora, se você não comprar, você me fala que eu compro. Então, graças a Deus, né? Compramos também esse microfone, né? Foi permuta em troca da outra caixa antiga. Esse tem aquele do pastor Márcio assim também, ó. Daqui uns dias a gente vai usar, né, Marlon? Para pregar sem púlpito, só com a Bíblia na mão, com o microfone, fazer teatro, né, Manuel? Aí você já está ali, ó, com lapela. E então são pequenas evoluções. Eu sei que isso não diretamente não impacta o reino de Deus, mas é um cuidado e um conforto para nós da igreja, né? Então celebramos essas pequenas vitórias. Nada aí é um valor muito alto tudo isso. A gente conseguiu no meio dessa pandemia, e a gente já começou a fazer umas reformas também em breve, que nós vamos colher tudo até dezembro, você vai ver muitas melhorias em nome de Jesus, amém? Lucas 12. Pai, fala conosco, Senhor, precisamos ouvir sua voz. Aqui, gente, o contexto de Lucas 12 é que Jesus, como sempre, né, sendo perseguido, tinha acabado de falar umas verdades com os fariseus. Jesus não tinha paciência com o fariseu, quebrava o pau mesmo, falava na lata, chamava eles de hipócrita, de raça de víboras, porque o farisaísmo, a religião que simboliza hoje, né, hoje a gente não é judeu aqui, mas que simboliza hoje a religiosidade, o tradicionalismo acima da palavra de Deus, quando a gente coloca acima as leis humanas, a cultura humana, acima da palavra de Deus. Acredite, eu não sou liberal, eu também me assusto com muita coisa que eu vejo no meio evangélico. Eu me assusto com crente usando brinco, eu me assusto com crente com tatuagem, eu me assusto com essas coisas todas. Só que como pastor, como teólogo, eu também não posso negar que algumas dessas coisas não são pecado. E que a gente fala porque a gente não está adaptado, acostumado culturalmente. Então, numa tribo indígena, todo mundo tem um trem furado em algum lugar e ninguém fala nada. Todo mundo está pelado e ninguém fala nada. Por quê? Porque é cultura. Então nós temos que lembrar, tem coisa que é pecado, tem coisa que é cultura. Não estou dizendo que a cultura tem que ser quebrada, porque às vezes a cultura quebrada também gera pecado.
Mas o fato é que nós escandalizamos com muitas coisas. E o farisaísmo é mais do que só escandalizar com essas coisas, mas é um nível onde a justificação, a graça, a salvação vem pelas próprias obras, onde eu tenho que ser muito bom e eu sou tão bom que eu mereço. Ok? Então Jesus tinha sido agora que deu a fuga nos fariseus para ele não ser perseguido. E aí começa o capítulo 12. Vamos ler verso 1. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia. Por que a hipocrisia é um fermento? Porque um fermento, você não precisa, né? A Bíblia vai falar aí, Paulo vai falar em outros contextos, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Uma massa que não pode fermento, pode ser uma maçona gigante. Se você jogar um pouquinho de fermento, você leveda toda essa massa. E o fermento também ele tem essa capacidade de contaminar a coisa. Então, Jesus está falando, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, cuidado com a hipocrisia, que é como um fermento que se alastra, que contamina. É muito fácil nós sermos hipócritas. E o que é ser hipócrita, gente? Hipócrita é ser mentiroso? Não. Hipócrita é uma mentira, mas é uma mentira que eu conto com a minha fala ou com as minhas ações, dizendo algo a respeito de mim que eu não vivo. Então, se eu falo aqui, não façam sexo antes do casamento, mas eu estou fazendo sexo antes do casamento, eu estou sendo hipócrita. Se eu falo, gente, dá o dízimo, tem que dar o dízimo, é bíblico, oferta, e eu não dou dízimo nem oferta, eu estou sendo o quê? Hipócrita. Se eu defendo, se eu vou nas redes sociais e falo contra a política do tal, mas eu também faço isso, eu sou hipócrita. Se eu falo contra a corrupção generalizada do mundo, e eu vou na Oiapoque e compro CD pirata, eu sou hipócrita, porque eu falo contra a corrupção e eu sou corrupto. Se eu falo contra a corrupção, mas eu roubo clipes do meu trabalho, caneta, eu sou hipócrita. Tem hipocrisias em grandes escalas e hipocrisias em pequenas escalas. O fato é que a corrupção da hipocrisia ela começa gradativamente. Nesse contexto específico, a hipocrisia ela era da religiosidade. A hipocrisia ela era das pessoas que se achavam boas demais. E na verdade não eram. A gente chama aí de raça de víboras. Quem livrará vocês da ira vindoura? O pai de vocês é o diabo. Pensa, gente, Jesus falou isso para a pessoa, que brutal, né? Que pesado. Seus filhos do diabo. Hoje você fala com alguém, seu filho do diabo, você apanha. Mas tem gente que é filho do diabo. Porque aquele que vive na prática do diabo, na prática do pecado, aquele que não fala a verdade, é filho do diabo. Que é mentiroso desde o início. A Bíblia está falando, não é eu. Então, reclama com o Criador. 2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem disserem nas trevas, será ouvido à luz do dia. E o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Jesus está falando aqui que essas coisas vão ser um dia jogadas à luz nelas. Todas as coisas que são escondidas vão ser jogadas à luz. Por isso que a gente tem que ser transparente com um livro. Hoje eu estou aprendendo, né? Eu não sei se vocês já repararam que a gente critica muito as pessoas, todo mundo no geral, a gente tende a criticar mais do que a elogiar, do que a reparar pequenas mudanças. Mas todos nós estamos em constante mudança, né? Esses dias a Brenda está assim, Brenda, nossa, está tão mais contido, você era muito doidão. Eu falei, eu tive que aprender de tanto apanhar. Porque o meu ideal de igreja é uma igreja que onde a Marta chegou hoje e fala, nossa, pastora, para mim hoje, porque hoje eu sou solteiro, eu estou pegando fogo. Mas se ela falar isso, vai pensar, meu Deus, pastora não tem desejo, não. Pastora não tem vontade de agarrar um homem bonito, não. E não tem, pastor? Negão, né, que a senhora falou? Então, tem. Não é negão, é brincadeira, tá, gente? Mas aí, as pessoas têm, mas se ela falar para uma ovelha que ela está sendo tentada sexualmente, já pensou? Que pecado. Se chegar uma pessoa aqui e falar que, quando eu discipulava, né, meninos, muitos rapazes que tinham um problema com homossexualidade na sede, eles falavam assim, não, vou contar para você. Eu falava, não, conta não.
Se você falar que você esfaqueou, que você matou, que você prostituiu, tudo é limpo. Se você falar que você sentiu desejo homossexual, você vai ser esculhambado no meio do povo de Deus. Ele fala, mas não é justo, pecado não é pecado. Eu falei, é pecado, mas na igreja a religiosidade não é. Eu não fale para ninguém, você vai levar. Então tem coisas, se o pastor fala que ele está em depressão, o que acontece? O pastor é fraco, o pastor é endemoniado, vai fazer renúncia, vai passar por moriar. Sendo que depressão são coisas da vida, né? Enfim, meu ideal de igreja era esse. Eu pudesse chegar e falar, nossa, hoje eu estou tão triste, hoje eu estou pensando em morrer mesmo. Só que a gente não pode, porque a gente ainda é imaturo. E isso é hipocrisia também. É claro que a gente não precisa falar da vida da gente para todo mundo e lançar no telhado. Porque nossos sentimentos são pedras preciosas, tem que ser guardado e aberto com pessoas preciosas que vão saber guardar. Porém, existe uma hipocrisia no nosso meio. Uma hipocrisia, uma religiosidade que não fala das coisas que deveriam ser faladas. As estatísticas mostram um número. Vocês já viram aquela pesquisa? Isso é coisa séria no Vaticano, que o Vaticano é o maior, tem o maior índice de acesso à pornografia, com base isso saiu no filme mesmo lá do Papa. O índice de acesso à pornografia no Vaticano é maior do que de todos os países, em termos de proporção, né? População para o número de acesso. Gente, ou seja, o país que acessa mais, o país é desse tamanhozinho e é praticamente constituído por clérigos, e é o país que mais acessa a pornografia. Precisou de um dado desse para o tema ser exposto e ser tratado. Mas será que esse clérigo ele não poderia chegar e confessar e pedir perdão e pedir ajuda? Talvez não. Talvez no meio dele, se ele pedir ajuda, ele ia ser rechaçado, né? Né? Ele ia ser retalhado. Não sei, eu não conheço isso, só estou dando um exemplo aqui. Mas por que as coisas chegam assim? Porque a gente esconde, porque a gente não vive a liberdade. Então, para começar a quebrar essa cultura, nós precisamos começar. Então, se a gente guarda hipocrisia no nosso coração de algumas coisas, é melhor a gente não guardar. Porque um dia vai ser jogado luz em todas as coisas. Você não vai sair jogando seus pecados para um ventilador e contando para todo mundo que é feio, suas dificuldades, suas dúvidas, né, seus medos. Mas você precisa colocar isso diante de Deus e diante de alguém de confiança. Porque senão a gente guarda. Um dia vai tudo vir à tona, a nossa hipocrisia, e isso é muito vergonhoso. Eu achava tão legal no processo de discipulado que eu fazia na igreja, de batismo, porque no último dia do batismo eu fazia uma entrevista pastoral com aquela pessoa. E a entrevista pastoral consistia em algumas perguntas que a gente mesmo, alguns amigos pastores, tínhamos elaborado sugestivamente ali para poder funcionar. Então eu perguntava, por exemplo, Ruth, como é que foi a sua experiência de salvação? Aí a Ruth contava como é que ela conheceu Jesus. Tinha gente que contava uma experiência de salvação que não era uma experiência de conversão, e daí eu já identificava que essa pessoa não tinha convertido ainda, provavelmente, e ia investigar e trabalhar. Tinha outras perguntas, tipo, como é que está a sua vida sexual? Você é casado, você é solteiro? Como é que ela está? Como é que está? Cutucava em tudo, gente, tudo. Várias. Renatinho passou por entrevista pastoral, Renatinho? A Brenda? Não? Na época ela não? Eu acho que o Serginho já fez também, né? Entrevista pastoral, a gente fazia, todo mundo. Pergunta tudo, revirava a vida da pessoa. Por quê? Não é para a pessoa ser perfeita antes de batizar. Tinha muitas coisas lá que a gente deixava a pessoa se batizar. Foi com outra pastora. E a gente não precisava, não é que a pessoa está errada, a gente não ia deixar ela batizar, mas a gente ia ver o quanto ela está buscando acertar. Tem gente que acomodou, e o pior, quando a gente acomoda, a gente acaba replicando aquilo que a gente aprendeu na igreja, vira o famoso papagaio de pirata. Ele é discipulado, ele imita o discipulador, ele repete as frases de efeito da Bíblia, ele usa a linguagem gospel, mas ele não vive aquilo. E um dia a máscara vai cair, ou um dia ele mesmo vai se frustrar porque ele não vive o que ele fala e ele vai culpar Deus e vai frustrar. Então eu me preocupava sempre em, antes de batizar alguém, perguntar. Sempre essas perguntas eu perguntava: o que você hoje tem mais dificuldade para ser cristão? Para ver qual eram as respostas. Não era necessariamente se tinha erro ou não, porque quem sou eu para dizer que ele não vai batizar porque tem erro? Eu também tenho. E a vida cristã é uma vida de recomeços, de melhorias, mas para ver se não existia hipocrisia, para ver se não existia falácia, falar e não viver. E o legal é que algumas pessoas eu perguntava, dependendo do segmento da entrevista, eu perguntava:
você se sente preparado para batizar? Todos, quase todos falavam não, ou então um ou outro falava sim, mas eu perguntava por quê, falava não, porque é pela graça de Deus. Aí eu falava, esse está pronto, esse entendeu. Quando falava não, eu falava por quê? Olha, aí eu falava sobre a graça, para que a pessoa entendesse. Eu falava, agora entendendo a graça, você acha que você está pronto? Se a pessoa continuasse com não, também ela não estava pronta, ela não tinha entendido. Mas aquele que falava sim, porque eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de fazer sexo demorado, eu parei de fazer isso aqui, eu falava, não entendeu. Então cuidado, a gente não vai ser perfeito nunca, mas cuidado com a hipocrisia. Levantar uma bandeira de uma coisa que a gente não está vivendo. Um dia a máscara vai cair, e aí vem os escândalos, e a Bíblia fala o quê? Jesus fala, ai por meio de quem vier o escândalo. É melhor que amarre uma pedra ao seu pescoço e se lance no rio. É melhor fazer isso do que escandalizar, e do que fazer tropeçar alguém. Verso 4. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Tem gente que fala, não, temor é respeito, temor não é ter medo não. Temor é ter medo simples, temor, procura no dicionário a palavra temor, não tem nada a ver com respeito. Temor é ter medo, só que não é um medo igual a gente tem, não é pânico, não é esse medo diabólico, mas é um medo sim. Tem que deixar de pecar por temor, por amor sim, mas por temor também, porque Deus ele pode, além de deixar com que você morra, porque Ele tem o controle da chave da morte, do inferno, Ele também pode deixar você entrar no inferno. O diabo não pode deixar você ir para o inferno, porque ele não tem a chave do inferno, quem tem é o próprio Deus. O diabo não pode tirar a sua vida sem autorização de Deus, porque quem tem a chave da morte também é Deus. Deus controla todas as coisas. Então, meu irmão, quando alguém falar assim, não, temor ao Senhor não é ter medo, não, é ter respeito. Não, respeito é o que eu tenho pelas pessoas. Deus, eu temo e tremo. Tem respeito também, mas eu tenho tremor, porque eu sei que Ele pode não só deixar com que a minha vida seja ceifada, mas Ele também pode fazer com que eu vá para o inferno. Então tenha medo, sim, medo nesse sentido. Se você prefere a palavra temor, deixe que seja com essa consciência, use a palavra temor, mas com essa consciência de que Deus, Ele pode, e Ele pode e Ele faz, e Ele vai fazer, porque a Bíblia fala, quem for salvo, quem crer será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado. Ai pastor, que terror, que medo. Está na Bíblia. Não é uma pregação que a gente fala, não é um evangelismo que a gente faz, mas falando ou não falando é o que vai acontecer. Quem crer vai ser salvo, quem não crer vai ser condenado. Então, eu não tenho que ficar com firula, com medo do que você vai achar, do que você vai pensar, ou do que o outro vai achar, do que o outro vai pensar. A pregação de João Batista era essa: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que cada um de vocês sejam salvos e recebereis o poder de Deus. Porque quem não crê vai ser condenado. Pronto, acabou. Não é independente da minha vontade, se eu acho certo, errado, feio ou bonito. Então, meu irmão, quando a gente fala que acerta a sua vida, serve o Senhor, dedica, constrói tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói. Não é porque a gente está querendo fazer, a gente pastor, que eu digo, querendo fazer um bando de ovelhas, ser uma boiada de segue, tudo que a gente fala, não. Não é porque a gente quer que você serve na igreja, não, porque eu sei que tem gente que tem chamada para fora, para ser um bom profissional lá fora, e eu falo que os meninos têm que fazer faculdade mesmo, tem que trabalhar mesmo. Mas cuidado com as motivações. Eu falo de motivação o tempo todo. Eu já estou igual o pastor velho, repetindo tudo toda hora, né? Eu sei que eu repito, mas eu repito porque enquanto a gente não vê entrando na cabeça, a gente não para de falar. Nós precisamos ter a nossa motivação certa. Não negocie seus valores, não negocie, porque não vale a pena. Não vale a pena. Nós temos que temer aquele que pode tirar não só a nossa vida, mas também nos levar para o inferno. Amém? Então, Jesus nos disse a quem nós devemos temer. Quem nós devemos temer? Deus, o Pai. Porque Ele é justo. Ele é tão justo que Ele te deu a chance de ser escravo da graça ou escravo do pecado. Se você escolher um dos dois, aí está seu livre-arbítrio. Se você não escolher,
caminhar com Ele, você pode escolher caminhar por si só, né? Na sua própria vontade, que já é a vontade do diabo. Então Deus é tão justo que Ele dá para nós a oportunidade. Ele poderia simplesmente fazer todo mundo se converter, fazer um sinal mirabolante. Podia, né? Aí os fariseus falam: Senhor, que sinal mirabolante o Senhor vai fazer para nós? Ele fala: vocês pedem um sinal para o Filho do Homem, mas sinal não vocês vão ter. Vocês mataram os profetas, vocês fizeram tudo, não vai ter sinal nenhum. Quem crê é fé, quem não crê vai ser condenado. E aí ele segue aqui no verso 6: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Ou seja, gente, pardal, 2 moedinhas era muito pouco, muito pouquinho. Tipo assim, não vende 5 pardalzinhos por 2 moedinhas, esse negócio não vale nada. Até esse bichinho que não vale nada, nenhum deles é esquecido por Deus. E aqui, gente, quem está falando não é apóstolo, não. Porque tem gente que fala assim: mas vai que o apóstolo é errado. Quem está falando é o próprio Jesus, Deus de Deus. Conhece Deus porque Ele mesmo é Deus. Conhece o Pai. Compõe o ser de Deus, porque Ele é a segunda pessoa da Trindade. E Ele diz que Ele não se esquece de nenhum desses pequenos pardaizinhos que não vale nada, que é praga, né? Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. E aí Jesus diz aqui para nós que esses pardaizinhos que não valem nada que Ele deu, se lembra, quanto mais a gente, que valemos muito mais do que os pardaizinhos. Então o Senhor se lembra de você. Meu irmão, não precisa tentar fazer as coisas, tentar se sentir seguro nos relacionamentos. Não precisa tentar se sentir seguro pelo dinheiro. Não precisa tentar se sentir seguro nas pessoas, se sentir seguro no ministério. Não precisa buscar por essa segurança emocional. Isso é ilusão. Quem traz segurança a você é quem não te esqueceu nunca, quem nunca vai passar, quem nunca vai te abandonar, que é o nosso Pai. Você pode ter um casamento de 250 anos, casamento da era mesozoica, que um dia, um ou outro pode acordar virado no girar e falar que não quer mais você. Isso pode acontecer? A probabilidade é pequena, mas pode. Não pode, Virgínia? Um dia, quem está vivo pode morrer, não pode? Quem está empregado pode ser desempregado. Quem tem uma loja, a loja pode pegar fogo. Quem está noivo, pode acontecer alguma coisa, não pode? Até o dia que você colocou a aliança ali, pode acontecer alguma coisa. Todos nós corremos risco o tempo todo. Todas as coisas são transitórias, são passageiras, nada vai durar para sempre. Quem está casado há 1000 anos, um vai morrer primeiro que o outro, provavelmente. Nossa segurança tem que estar naquele. Do mesmo jeito que o nosso temor está nele, o nosso amor está nele, a nossa esperança, a nossa segurança também deve estar nele. A nossa segurança deve estar no Senhor. Nossa segurança deve estar em quem não nos esquece, não esquece nem um pardalzinho pequenininho. Amém? Verso 8: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Jesus está dizendo: eu, Filho do Homem, eu vou confessar diante de Deus vocês, ou seja, eu vou estar ali intercedendo, você, esse representante, que vou levá-lo até o Pai, se você me confessar diante dos homens. Parece que hoje, confessar diante dos homens é uma coisa que ficou meio para trás. A gente morre de medo de evangelizar de uma forma generalizada. Tem gente que menos, tem gente que mais. Mas faz uma reflexão pessoal, individual. Qual a última vez que você falou abertamente? Não estou falando através de música, de meme, de videozinho de WhatsApp, de bom dia com florzinha e beija-flor piscando, não. Estou falando que você foi lá e falou mesmo, intencionalmente, ou mandou, ou escreveu intencionalmente. Jesus quer salvar sua vida. Jesus é salvação. Jesus tem resposta. Jesus é o dono da verdade. Quem crê será salvo, quem não crê vai para o inferno. Nós temos medo de falar essas coisas, medo das pessoas não nos aceitarem, medo da rejeição das pessoas. Isso é o quê? Falta de fé no Senhor. Eu também tenho esse medo, viu? Na hora que eu vou falar algumas coisas, eu falo: meu Deus, se eu falar, ele vai levar um porra. Ou parecer que eu morro de medo de parecer que eu sou burro.
de parecer que eu não sou intelectual. Por mais que eu seja informal, eu estudei muito. Então, quando eu estou no meio de pessoas que eu vejo que vai dar a impressão que usar muito a fé parece bobeira, aí eu me lembro na hora, opa, olha o orgulho nascendo aí. Fé, é convicção e certeza. E se as pessoas não gostarem, o problema é delas com Deus, porque eu sou instrumento de salvação, eu sou instrumento de reconciliação. Só que eu também, você também, meu irmão, olha que sério, você também é instrumento de juízo de Deus. Quando a Camila fala para uma moça que ela está vendendo uma roupa sobre Jesus, e essa moça rejeita, não está rejeitando a Camila, está rejeitando a Deus. E se Jesus voltar, ou ela morrer antes de Jesus voltar, e essa menina não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. É feio, é triste, mas ela vai para o inferno, porque ela rejeitou a palavra de Deus que foi entregue pela Camila. Então nós precisamos entender que nós somos instrumentos de reconciliação, de graça e de salvação, mas também de juízo de Deus. Deus nos usa como porta-voz. Quem crê será salvo, quem não crê vai ser condenado. Goste ou não goste, ache bonito ou não. Ah, não, mas a igreja é muito chata. O problema é da pessoa. Eu vou falar do Evangelho. E o que é o Evangelho? A gente já falou disso várias vezes, né? Como é que a gente prega o Evangelho para alguém? O que é o Evangelho? O Evangelho é quem Jesus é, o que Ele fez e o que Ele fará. Quem Ele é? Que Ele é Filho de Deus, que Ele é Criador do céu e da terra, que Ele é Deus. O que Ele fez? Ele morreu por mim, se sacrificou, me salvou. E o que Ele vai fazer? Ele vai redimir todas as coisas, Ele vai restaurar a sua igreja, Ele vai nos dar um novo céu, uma nova terra, uma vida na eternidade. Ou seja, nós precisamos aprender a ser ousados no evangelismo, ousados no falar de Jesus com as pessoas, fora de eventos evangelísticos de rua. É falar com uma pessoa que está do seu lado, com um amigo, com um colega de trabalho, falar com um primo, com a esposa, com o esposo, com o marido. Deixa você ser chato, deixa. A gente fala, não, mas essa pessoa é chata demais. Antes chato do que omisso. Porque o dia que essa pessoa for para o inferno, vai ser cobrado de nós. Não estou dizendo que você vai perder a sua salvação, não. Mas vai ser cobrado de você através do galardão. E aí, um dia eu vou fazer uma pregação, falando do final dos tempos, né? Eu sei que vocês já tiveram bastante aula com algo, mas tem gente que não entende isso. Nós temos um mérito, tudo é de graça. A única coisa que vai ter mérito é o que a gente faz para o Senhor aqui. Nosso galardão, nossa vida eterna, ela é uma vida com trabalho, com vida. Não vai ter casamento, família, mas vai ter trabalho, vai ter missão, vai ter propósito. E às vezes você está deixando de construir na eternidade agora, por omissão. Ah, pastor, isso é meio folclórico. Ou a gente acredita no Evangelho todo, ou a gente não acredita em nada. Porque se a gente acreditar, você tem fé para acreditar que Jesus morreu e ressuscitou, e não tem fé para acreditar na vida eterna, é cortar o Evangelho ao meio. Jesus morreu, ressuscitou, subiu em carne, é o primeiro homem em carne no céu, e é o primeiro ser em carne no céu, e nós também seremos como Ele é. Amém? Então se prepare, meu irmão, construa na eternidade. Jesus está voltando. Pastor, mas Jesus está voltando desde que eu nasci. Está voltando desde que eu nasci, mas Ele vai voltar para você individualmente. Quem já passou dos 50, mais rápido ainda. Vai voltar. Você vai morrer, não vai, gente? Alguém vai morrer aqui nesse lugar. Ninguém vai ficar vivo eternamente, não. Não é? Eu posso morrer todo dia. Eu muito na moto já falo, Senhor, eu sei que eu sou salvo pela graça, mas se tiver algumas coisas aí impedindo, você já me fala, que a gente já vai orando. Eu saio de casa com a certeza que eu posso morrer a qualquer momento. Não é pessimismo, não é realismo. Eu sou um motoqueiro. O motoqueiro morre fácil, direto, tanto. Então eu já estou ali com a minha candeia cheia, o azeite cheio, vou orando na moto, louvando na moto. Eu falo, eu já subo, eu já passo, só mudo o tom. Você já vai lá cantando louvor, já pulo para a eternidade do louvor. Mas é pensar assim, o que vale a pena? Temer aquele que pode tirar realmente o que é eterno, confiar naquele que pode realmente fazer o que é eterno e confessar aquele que pode fazer realmente o que é eterno. Quando a gente não confessa, a gente é egoísta, e quando a gente não ama, a gente não conhece a Deus. Então não deixa de falar. Se você tem dificuldade, pede ajuda, lê material, porque às vezes a gente tem vergonha de falar e parecer bobo, parecer que a gente acredita nessas coisas folclóricas, porque se for olhar racionalmente, o Evangelho é muito parecendo folclórico mesmo. Parece história de Zeus, de Hércules, essas coisas, né? Mas a gente tem o próprio Espírito, como diz Paulo, o Espírito Santo testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus.
Se você não tem certeza que você é filho de Deus, não tem essa testificação, essa confirmação, você precisa rever se você é salvo ou não. E aí eu te convido a orar com Jesus assim sozinho e falar: Jesus, entra na minha vida se isso ainda não entrou. Se eu estou vivendo só a religiosidade, entra na minha vida, porque eu quero viver esse evangelho garantido. Gente, todo crente tem crise, tem momentos de dúvida, mas tem uma convicção lá dentro que ele é filho de Deus. Todo crente tem segurança, não tem medo do Pai. Tem medo das consequências dos seus erros, mas tem certeza, tem alegria na morte. Tem alegria de pensar assim: se eu morrer, beleza, glória a Deus. Estou com Jesus, eu vou ficar triste porque eu queria estar aqui com as pessoas, mas eu prefiro estar com Ele. Se você não prefere estar com Cristo, é complicado. Eu lembro na adolescência, né, os meninos sempre falavam com colegas, principalmente homem, né, homem que tem mais bobeira que mulher, os meninos do seminário falavam assim: o que você queria? Se Jesus voltasse agora? Não quero morrer virgem não. Eles iam brincar. Eu falo: gente, pois eu quero morrer sem ter experimentado nada de bom na minha vida, se for para Jesus voltar agora, porque estar com Ele é a melhor coisa do mundo, gente. Como que a gente pode comparar Jesus com uma experiência humana, seja ela qual for? Como? É porque não conhece às vezes o Senhor, né? Vamos ler aqui verso 8 de novo. Eu lhes digo: quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então, meu irmão, aí, se já tinha todos os motivos que eu falei, no verso 9 eu te dou mais um motivo. Você e eu podemos ser negados diante de Deus, caso a gente também negue Jesus aqui. Não, pastor, mas eu falo para todo mundo que eu sou crente, quando me perguntam. Não, aqui Jesus deixou bem claro: anuncie, complementa, anuncie em tempo e fora de tempo. Anuncie com palavras, anuncie, não cesse de falar. Se a gente entende que a gente tem a chave da vida na nossa mão e a gente não dá para as pessoas, a gente é ruim. Tem estratégia? Tem sabedoria? Tem momento oportuno? Tem, mas a gente fica atento a procurar esses momentos. Isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que é para você sair igual um doido na rua gritando Jesus sabe, que isso aí ninguém ouve. Mas eu estou dizendo: preocupe-se com isso. Sabe o que é preocupar? É pegar aquele Uber. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu pego o Uber e eu fico assim: nossa, estou cansado, porque eu falo muito. Mas quando eu entro no carro, no Uber, assim, negócio, eu detesto conversar com o motorista. Detesto. Taxista, Uber. Nunca gostei. Cobrador, eu gosto de sentar no ônibus e ficar quietinho. O máximo de botar meu fone e ouvir uma música. Aí a hora que eu entro no Uber, eu penso: vou botar meu fone e eu penso: gente, mas esse cara vai pro inferno se eu não falar nada. Esse homem aqui, ele tem uma família, tem uma vida, tem gerações. E a Bíblia fala que a bênção de Deus alcança 1000 gerações da família dele, se eu falar Jesus para ele. Aí eu fico procurando a brecha. Aí geralmente ele fala alguma coisa, né? Do tempo, aquelas conversas brasileiras, né? O brasileiro começa a conversa murmurando. A nossa cultura é bem esculhambada, né? A gente fala: calor, é sempre uma reclamação. E aí ele vai e fala alguma coisa, eu falo: né? Quanto tempo sai do Uber? E é perigoso? Já aconteceu com a situação? Aí eu lanço uma assim: não, ainda bem que o Senhor protege, né? Para ver o que ele vai falar. Se ele fala nada, eu falo: você conhece Jesus? Aí eu falo: gente, eu morro de vergonha, sério, eu morro de vergonha de evangelizar. Você entrou para dentro da igreja, é minha praia, eu me sinto tranquilo, então eu faço com o pé nas costas, como diz. Mas falou que é para falar de Jesus uma pessoa de fora, mas eu tremo todinho, como diz a Índia, eu tremo igual o pincher. Eu estou falando sério. Mas eu faço. A gente viu no evangelismo como é que eu travava no evangelismo de rua. Eu travo, eu esqueci até meu nome, eu esqueci até que é Jesus. Não é uma coisa que eu tenho habilidade, então isso é normal. Mas é não cessar de falar. Preocupa com isso, sabe? Preocupa, olha para aquela pessoa e fala: oh, meu Deus, essa pessoa vai para o inferno se eu não falar. Seja canal de Deus, não se preocupe com o resultado, porque o resultado cabe a Deus, é o Espírito Santo que convence. Mas lance a palavra, porque o Senhor é você. Amém? Mas o assunto aqui principal não é o evangelismo, mas sim o tamanho do nosso temor a Deus, o tamanho da nossa confiança em Deus, porque todas essas nuances, essas pequenas coisinhas aqui, elas trazem para nós um diagnóstico de como está o nosso coração, como está a nossa crença, a nossa fé. Verso 10: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Aqui está um tema que eu não vou abrir muito, porque é extremamente polêmico. Há discussões infindáveis desde a era cristã inicial, lá desde o primeiro século.
E até hoje não existe uma discussão rígida, um fechamento rígido do que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo. O que a maioria das pessoas concordam é nas consequências dessa blasfêmia. Entende-se que se o Espírito Santo, ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e se ele não há perdão para esse pecado, ele passa a não convencer mais a pessoa. E é por isso que não há perdão, porque agora, se você não é convencido por ele se arrepender, você não vai se arrepender nunca. E aí, provavelmente, você nunca vai ter uma experiência de conversão de novo. Mas falar contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, tem a ver com negar a obra dele conscientemente. Seria isso mesmo, é sério. Tem mais alguém que quer fazer um adendo aqui? Não, o nosso teólogo de plantão. Se eu errar, você me puxou a orelha, mas tem que ser na frente de todo mundo para dar tempo de corrigir, né? Porque senão tem que mandar um áudio. Aí aqui Jesus, partindo do pressuposto, no verso 11, partindo do pressuposto que a gente vai pregar e vai ser perseguido, que é o que a gente não quer, porque a gente não quer ser perseguido, a gente não quer pregar para não sofrer essa retaliação das pessoas, para não ser perseguido, para não ser envergonhado, para não ser tirado, para não passar vergonha, humilhação. Uma vez eu fui pegar um cartãozinho com o moço na igreja, no ônibus, aí eu entreguei o cartãozinho, ele olhou e falou, de coisa de Deus, jogou na minha cara, ela fez todo mundo olhando, minha cara quase que eu fiz assim, ó, de vergonha, eu já estava morrendo de vergonha. Eu falei, eu vou na ousadia. Porque a gente pensa que quando a gente está fazendo a vontade de Deus, tem que dar tudo certo, mas não é assim. Jesus, pressupondo que a gente seria perseguido depois que a gente falasse do amor dele, Jesus já adverte a gente no verso 11: quando vocês forem levados às sinagogas, diante dos governantes, ou seja, vocês vão pregar, quando vocês forem presos, já é natural, você vai ser preso. No contexto era normal. A mesma coisa assim, quando você dirigir tonto, quando a polícia te pegar, uma coisa normal, consequência, vai acontecer. Jesus já prepara o pessoal, olha, quando vocês forem levados às sinagogas, forem presos, diante dos governantes, das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. O Espírito Santo colocará as palavras na nossa boca. Jesus fala disso em outros momentos. Não se preocupe quando alguém te colocar numa situação constrangedora, porque você anunciou o Evangelho. Não se preocupe quando alguém te humilhar ou te constranger, porque o Senhor vai dar palavras se você precisar se defender. Se não, você já está morto mesmo. Quem está morto só morre mais um pouquinho. Só dói e só é humilhado quem tem muito orgulho. Quanto mais orgulho, mais dói. Quando a gente abre mão do orgulho, que é bem difícil para todos nós, mas quando a gente abre mão, a gente fala, só mais uma pedrada, já está com a casca dura, E a gente pensa, Senhor, tem misericórdia. Quando existe esse amor tão grande, além de anunciar o Evangelho para salvar o outro, a gente tem tanto temor para o outro não aceitar e ser condenado, que a gente ora como os apóstolos, quando Estevão foi apedrejado, quando Jesus foi crucificado, quando os discípulos foram martirizados, todos eles tiveram algo em comum, uma fala em comum no final. Que fala foi essa? E lembra? O que eles pediram para Deus? A última coisa. Para Deus não culpar essas pessoas. Não coloque esse pecado na conta deles, não. Não imputem-lhes esse pecado. Porque a graça e o amor é tão grande quando a gente está em Cristo, que não só a gente quer anunciar e quer que a pessoa aceite, que se ela não aceitar, a gente ainda tem tanta misericórdia que fala, Senhor, desse pecado de me perseguir, de me torturar, não culpa eles, Pai. Pelo menos desse aí, perdoa eles. Eu abro mão dos meus direitos, porque eu já estou morto. Gente, é muito lindo, é muito profundo. A gente tem que aprender tanto, Verso 13. Alguém da multidão lhe disse, mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Gente, Jesus tinha muita paciência. Eu já ficava irado aqui nessa hora. Jesus, tinha hora que ele ficava bravo, tinha razão. No meio de uma pregação bonita dessa, Jesus explicando os trem tudo, vem um aleatório e grita no meio da multidão, pede meu irmão para dividir minha herança. Com o que tem a ver o assunto? Ele está aproveitando a oportunidade que Jesus está dando um sermão em todo mundo e, manda recado aqui para o meu irmão. Gente, isso é um oportunista, isso é um egoísta, e às vezes a gente está assim. Está falando de um monte de coisa que a gente precisa mudar na gente, mas a gente está preocupado com Jesus dar alguma coisa para nós, o nosso benefício. O que eu vou ganhar com isso? Ô Senhor, aqui, mas não esquece daquela situação lá que eu estou passando, não, tá?
O que a maioria das pessoas querem é isso. O pastor ora para mim, dá até desânimo. E se você for perguntar o motivo da oração e cavucar, vai dar o mineiro, cavucar, você vai encontrar os motivos mais egoístas, que é menos da vontade de Deus possível. As pessoas não querem, a maioria não está querendo Jesus de verdade, não está querendo a mão de Jesus, que Jesus pode dar. E aí os evangelhos oportunistas, as igrejas oportunistas, aproveitam disso para fazer movimentos de Deus, dando as coisas para que as pessoas fiquem, venham a Deus. O problema é, será que fica? Se ficar, foi uma estratégia boa. Se não ficar, foi um engano, doce ilusão, que vai ser cobrado de todo mundo, né? Então, Jesus deu um salavanca ali com amor, que às vezes a gente confunde falta de paciência com falta de amor, e não é. As pessoas precisam ser colocadas no lugar certo. As pessoas precisam ser disciplinadas, e às vezes a gente não disciplina porque a gente é bobo, a gente tem medo de passar vergonha, medo de não gostar da gente. Domingo, quinta-feira nós tivemos ensaio, eu fui quebrado, né, Ruth? Dei um sermãozão nos meninos, e eles riam, e eu falo, não é para rir não, é para ficar sério. Fiquei irado, mas fiquei iradaço. E às vezes eu fiquei morrendo de medo depois que eu fui embora, porque eu pensei assim, nossa, vão ficar com raiva de mim. Porque a gente quer ser amigo, a gente quer que as pessoas gostem da gente. Depois eu pensei, eu não vou ficar com raiva não, eu fiz o que precisa ser feito. Deus vai cobrar de mim se eu não disciplinar, porque eu sou pastor, não sou amigo. Eu sou amigo também, mas a prioridade é ser pastor. Se eu deixo de ser pastor, quem vai ser? Né? Não vai ter outro para fazer esse papel. Então, Jesus disse aqui para eles assim, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Tipo, o que eu tenho a ver com essa história? O que você está falando desse assunto no meio do nada e eu sou juiz de alguma coisa aqui? Estou julgando? Estou pregando o evangelho. Então Jesus pegou o gancho dessa conversa e já trouxe uma lição. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste pela quantidade dos seus bens. Jesus já pegou aí o gancho da religiosidade, do fermento da hipocrisia, da necessidade de falar, de anunciar o evangelho, e já foi ali e falou com eles a respeito dessa questão da ganância. A vida de um homem não consiste pelos seus bens, sobre a segurança, sobre eu manter-me seguro ali pelos meus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele, verso 17, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Verso 19. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descansa, come, bebe, alegre-se, ou seja, estou seguro. Gente, não é isso que a gente busca. Humanamente, depois da queda, né, aí os freudianos, né, a psicanálise e algumas linhas vão concordar que a busca primária ali, a pirâmide das necessidades humanas são de segurança, uma delas, sentir-se seguro. E esse homem ele queria isso, ele juntou tanto, ele destruiu os seus celeiros, construiu os maiores, acumulou e ficou tranquilo, falou, opa, quando eu conseguir fazer isso, aí eu vou vai ser só viagem. Quem nunca pensou isso, né? Se eu ganhasse tantos milhões e eu ia ajudar minha família, eu pensei, eu ia ajudar a igreja, mas eu ia viajar, só viajar. Esse é um pensamento extremamente egoísta, porque não é um pensamento cristão. O pensamento cristão seria, eu vou fazer de tudo para que o reino de Deus seja mais alcançado. Mas quem quer curtir, quem quer ganhar a vida, não é que é errado curtir, mas a motivação tem que ser secundária, porque quem quiser ganhar a vida, perder lá. Mas quem perder por amor a mim, encontrará. Às vezes, eu sou muito reclamão, às vezes eu reclamo porque eu perco muita vida na igreja, nas coisas, às vezes eu paro para pensar nos momentos de raiva, quando o irmão é desleal, quando você leva um apunhalado, qualquer coisa, você fica revoltado, você fica num momento de crise, você fala, valeu a pena não, só tenho 30 anos, estou aqui desde 18, gastei minha mocidade, com Jesus amém, mas para a igreja é ingrata, as pessoas são ingratas, aí começa, né? Mas depois eu penso, se foi feito para Jesus, nunca mais eu vou culpar a igreja. O dia que eu entendi isso, nunca mais eu culpei a igreja, não culpei ninguém. Porque se eu fiz para Jesus, tudo que eu fiz para Ele me diz na palavra dele, tudo que eu fizer para Ele, eu vou receber a recompensa, ainda nessa vida, como na eternidade. Então agora, a moda é morrer, gente. Vamos morrer que a gente vai receber a nossa recompensa na eternidade.
Eu estou construindo a eternidade. Você vai ver lá no céu, a gente encontrar, você vai ver o bombando lá no céu com o Senhor. Você é adorador capacitado. Eu já falei que você é um timbre perfeito. Que eu quero construir lá. Essa é a razão da minha vida. Quero viver, quero aproveitar minha vida, mas nunca deixando de lado a prioridade que é o reino de Deus. Verso 20: contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com o que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ou seja, o problema não é guardar riqueza, o problema não é planejar, ter uma vida tranquila, se programar, guardar, não é o problema. O problema é, não adianta ser rico para si, se não é rico para com Deus. Se Deus não olha para você e não te enxerga de forma rica. Como a Brenda pregou aqui 2 semanas atrás, eu acho, né? Ela pregou? 2 semanas? Ela falou sobre as igrejas do Apocalipse. E a igreja que se achava bonita, se achava rica, diz: vocês são pobres, cegos e nu. Essa igreja se achava rica diante de todo mundo, mas ela não era. Jesus fala: compre de mim. Vocês não têm nada, então cuidado. Essa segurança terrena, você pode ter ela, você pode ter os bens, mas não colocar segurança neles, porque de fato não é dela que vem do Senhor. Amém? Estão entendendo? Estou acabando. Jesus diz então aqui que nós precisamos ser primeiramente ricos aos olhos dele, antes de sermos ricos aos nossos próprios olhos. Você pode ter todos os bens, mas desde que você procure primeiro ser rico aos olhos dele, não vai te fazer mal nenhum esses bens. Senão, é melhor pedir ao Senhor para não deixar você ter. Eu sempre fiz essa oração: Senhor, eu nunca fui muito de almejar ter carrão, eu nunca achei legal. Sempre quis viver confortavelmente simples. Mas uma oração que eu sempre faço é: Senhor, que o Senhor não me deixe ter nada além daquilo que eu preciso ter para viver com o Senhor. Se eu tiver alguma coisa a mais que me atrapalhe de ter, o Senhor não me deixa ter. Porque não vale a pena, gente, não vale. Vamos para o verso 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida, e o corpo é mais importante que as roupas. Observe os corpos: não semeiam, não têm armazém nem celeiro, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, ou seja, algo passageiro, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Não busquem ansiosamente o que é de comer ou de beber, não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhe o reino, ou seja, o Pai já deu o reino para nós. Deus não quer que a gente seja pobre, miserável, não foi o plano de Deus. Tem situações que a pessoa é pobre, por diversas situações, mas Deus ele não criou isso como um plano dele. O objetivo de Deus, ele já deu o reino para nós. Aprova ele que a gente usufruísse, administrasse todas as coisas. Mas a gente tem que buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas, todas. Vai vir a provisão para o casamento, vai vir a provisão para o casamento, né? Vai vir a provisão para o carro, vai vir a provisão para casa, vai vir. O Senhor sabe que a gente precisa dessas coisas. Claro que aqui a gente não desmerece, né, a parte humana de organizar, planejar,
né? Não é, Jesus não está falando aqui, gaste adoidadamente, desinvestadamente, que eu vou suprir mesmo assim. Ele está dizendo para você não se preocupar ansiosamente com essas coisas, para você fazer o que tem que ser feito. Claro que quando a gente se organiza, a gente poupa, a gente também aproveita, ok? Então não é para uma coisa não exime a outra. 33, vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se rasguem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as candeias, né, as velas. Isso é questão de vigilância, né, de manter-se preparado em todo o tempo, deixar sempre óleo e manter sempre a luz acesa, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Ou seja, eu já estou ali na porta, igual quando você está esperando encomenda do correio, que você comprou uma coisa legal do correio, aí você fica ali, o gato miou, você cortou, bateu. É assim, gente? Eu sou assim, é que eu peço um trem no correio, lá em casa a Júlia me manda, não gosta de abrir a porta nem por oração forte. Mas quando ela está esperando dentro do correio, eu já sei, porque a hora que toca, eu falo, que isso? Você foi abrir correio, ela está esperando o negócio do correio. Eu falo, entendi, porque você não gosta de lá abrir. Ou seja, a gente tem que estar desse jeito, na expectativa. Olha, eu estou aqui já com a porta, assim, a hora que chegar, eu como uma noiva espera um noivo, como um noivo espera uma noiva, como alguém que ama muito o outro e tem muito anseio por essa pessoa chegar logo. A gente tem que estar assim. Abrir a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontra vigiando. Quando voltar, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servir-os. Ou seja, o jogo vira, o Senhor ele mesmo vem para servir. Ele vem o Senhor e quando ele nos encontra, é ele que nos serve. A gente já viu em alguma religião um Deus que serve a gente de graça, sem que a gente sirva a ele, sem que a gente faça por ele ou mereça. Toda religião funciona na base da barganha, da troca. O único Deus que trabalha porque nele espera é o nosso Deus. A única coisa que ele pede é confia, descansa, entrega. Amém? Eu não vou dar prosseguimento no texto porque ele é longo e já começa a fugir um pouco do tema. O louvor pode vir. Mas eu quero fazer esse fechamento dessa palavra, pedir para você ficar de pé, fechar seus olhos. Tira esses últimos minutinhos que a gente ainda tem para você orar com o Senhor, falar com Deus, apresentar diante dele o seu coração, falar com ele o que você precisa mudar, o que você precisa confiar mais, entregar mais, a entregar para ele as áreas de segurança que você se apoia, a colocar diante dele, de repente, todas essas coisas de fragilidade, todas essas coisas de religiosidade, a hipocrisia, áreas que você ainda não vive, mas que você queria viver, apresente diante dele. Coloque diante do Senhor seu coração, coloque diante do Senhor suas falhas, suas vitórias, coloque diante dele tudo aquilo que nos ativa em nosso coração. Se o Senhor não tivesse morrido em nosso lugar, nós não poderíamos jamais receber do Senhor benefício algum. Nós jamais poderíamos conhecer essa liberdade, essa graça e esse favor que nós vivemos hoje. Se o Senhor não tivesse se entregado por nós na cruz do Calvário, nós jamais conseguiríamos conceber a ideia dessa libertação. Nossa segurança está em Ti, nossa confiança está em Ti. Nós não merecemos nada, Pai. Nós chegamos diante do Senhor nessa convicção clara de que o Senhor é tudo em nós. Nos ajuda, Pai, a anunciar essa palavra, a levar esse evangelho, a viver essa realidade, a abrir mão do nosso ego, do nosso eu, a morrer mesmo por nós mesmos, a buscar de fato construir nossa vida aqui, mas sem com que isso sobreponha a busca pelo Senhor, o buscar o Teu reino em primeiro lugar. Confiamos em Ti, Senhor, e é por isso que nós queremos dar esse passo de fé. Nos arrependemos se às vezes não é isso que nós temos feito. Nos ajuda, Pai. O Senhor já foi humano, em carne. O Senhor conheceu
as limitações humanas, o Senhor conheceu o homem caído, o Senhor viveu do nosso lado, em carne. O Senhor sabe quanto nós somos falhos, quanto nós somos fracos. Precisamos de Ti, Senhor. A bagagem do passado carreguei e vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Éramos o nós que deveríamos estar ali, mas Ele morreu para que a gente tivesse vida. Há uma escolha entre a vida e entre a morte, entre o caminho estreito e o caminho largo. Pode agradecer ao Senhor com as suas palavras. Fala com Ele: obrigado, Pai. Eu me comprometo com o Senhor nessa noite de melhorar ainda mais minha caminhada. Eu me comprometo com o Senhor de viver seus planos, seus sonhos, de me esforçar, Pai, para buscar mais a Tua vontade, o Teu reino e a Tua justiça.
Eu sei que eu tenho tantas necessidades e eu vou me policiar para lembrar que o Senhor sabe de cada uma delas e o Senhor mesmo é aquele que vai na minha frente e é o Senhor que supre cada uma delas. Eu vou me lembrar, Pai, pelo Teu Espírito Santo, pela graça do Senhor em mim, de que eu não preciso buscar a segurança nas coisas dessa terra, eu não preciso derrubar celeiro e construir outros maiores para me sentir seguro, para me sentir bem, para acumular coisas, porque na verdade eu posso liberar, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é aquele que provê, o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que livra, o Senhor é aquele que consola, o Senhor é aquele que provê. Tu és o nosso Senhor. Nós sabemos disso, Senhor, e nós nos comprometemos, Senhor, a nos lembrar todas as vezes em que o nosso coração se inclinar em desespero, como uma criança imatura tentar pirraçar aqui dentro, buscando essas coisas. Nós nos lembraremos, ó Deus, que as aves do céu não plantam, não semeiam, Pai, que os lírios do campo não tecem, não fiam, mas o Senhor alimenta essas aves, o Senhor veste esses lírios como nunca se ouve nenhum homem vestido. Assim, Pai, nós nos lembraremos, Senhor. Traz, Espírito Santo, a nossa memória de que nós podemos nos lançar na Sua presença, nos lançar e confiar no Senhor, sem buscar nenhum subterfúgio, nenhuma estratégia humana para nos sentir seguros, para conseguir conquistar as nossas coisas. Nós queremos fazer a Tua vontade, crendo que o Senhor, sem nenhum medo, crendo no Senhor, sem nenhuma hipocrisia, não escondendo de Ti quem nós somos e quem nós deixamos de ser, mas crendo que a Tua graça nos cobre, Teu perdão nos encobre, crendo que o Senhor nos lava, nos limpa e o Senhor nos vê como nós somos. Aceita, Senhor, a nossa oração, aceita o nosso coração nas Suas mãos agora. Entra na nossa vida, muda a nossa história, faz morada em nós, faz tudo novo. Não deixe com que Satanás roube a semente que foi lançada nessa noite. Eu oro por cada um que está em casa, que está ali pelo celular, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, que está vendo agora ao vivo ou que vai ver depois. Não importa, eu oro sobre esses irmãos, pedindo ao Senhor, alcance o coração deles, ó Pai. Traz reconciliação, traz temor, traz, Senhor, o medo daquilo que realmente nós devemos temer. Não demônios, não principados, não potestades, não ladrão, não homem, não assalto, não assassinato, mas temê-lo, temer o Senhor Deus Todo-Poderoso, que pode não só permitir que a nossa vida seja ceifada, como também pode nos mandar ao inferno. Pai, que haja temor, que haja, Senhor, compromisso, comprometimento. Que o nosso temor seja da forma certa, Pai. Confiamos em Ti, a ponto de entregar essa oração, sabendo que o Senhor nos responde, que o Senhor vai transformar alguma coisa aqui. O Senhor vai mexer com as estruturas, ainda que não seja na mesma hora, ainda que a gente não perceba a mudança imediata pela fé. Nós concordamos em oração, que nós nunca mais seremos os mesmos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos que estão em casa, eu me despeço de vocês agora. Vão não, né? Vocês vão ficar, né? Fiquem na paz, na graça. Vai viver uma semana linda e santa em nome de Jesus.